Antes da gente fazer a leitura do texto, a gente, na verdade, vai ler alguns capítulos aí, então eu vou te pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Eu vou tentar aqui cantar um pedaço de uma música, que aí me dá uma acalmada, né? Que eu sou daqui do louvor, né? Ainda essa parte de falar, ainda tô mais acostumada na célula. Mas eu queria que a gente cantasse brevemente aqui, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, um pedacinho de uma canção que tem a ver com aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para falar essa noite. É uma canção conhecida de todos nós, mas vamos ver se eu acerto aqui. Estes são dias de Ezequiel, no vale de ossos secos. E estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores da vinha, pregando a sal. Você pode declarar de novo? Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. E estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores na vinha, pregando a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Amém. Depois a gente canta mais no final. Mas eu até marquei aqui que talvez pelo meu testemunho, alguns esperassem que eu falasse sobre alguma coisa de vitória, né? Ou então que eu falasse sobre orações que movem o coração do seu chefe, ou não sei, né? Ou como Deus te dá uma viagem. Mas não foi nada disso que o Espírito Santo ministrou. Obrigada, Vitor. Depois, se você puder voltar, eu te agradeço. Eu queria saber ter uma oração que move o coração do chefe, mas essa daí foi um mistério de Deus, então eu infelizmente não vou poder ensinar essa oração para vocês hoje. Mas hoje, nessa noite, eu queria falar de algo um pouco diferente que o Senhor tem falado ao meu coração. E é engraçado porque as ministrações todas que nós temos ouvido, inclusive no domingo passado, têm falado bastante sobre esse assunto. E aí, nós vamos ler, então, alguns versículos do capítulo 4. Esse texto é um texto muito conhecido, é uma história maravilhosa, só que hoje a gente vai olhar de uma ênfase um pouquinho diferente. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8 agora, nesse primeiro momento aqui. Eu vou usar a versão NVI. Todos acharam? Amém? E diz assim a palavra do Senhor: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso lhe deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nós vamos ler até aí. E aí eu vou pular a história da mulher samaritana, que inclusive é uma das minhas prediletas na Bíblia. Depois a gente volta aí outro dia nessa história. E nós vamos lá para o finalzinho do texto agora, para os versículos 27 ao 38. E aí fala assim:
Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então os discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém trouxe comida para ele?" Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, o verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles." Amém? Paizinho, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Agradecemos por termos acesso a ela. Que o seu Espírito Santo fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, embora, como eu tenha dito, o capítulo 4 de João se dedique a falar da história da mulher samaritana, da mulher no poço, né? Que muitos de nós já vimos e conhecemos profundamente. A gente vê aí que existem outros personagens, né? E é interessante a gente estudar um pouquinho sobre esse grande ensinamento de Jesus para os seus discípulos nesse contexto, nessa viagem. E olha que interessante, o versículo 4, ele fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Só uma explicação histórica rápida: Samaria era uma cidade que os judeus evitavam ao máximo passar, porque tinha uma rixa, né? Lá no Antigo Testamento a gente sabe que se dividiu o reino do norte e o reino do sul. E o que aconteceu foi que uma parte, que é a parte de Samaria, se juntou com outros deuses, se juntou com outros povos. E os judeus consideravam os samaritanos praticamente gentios. E é interessante esse versículo 4, porque mostra que Jesus precisava passar por Samaria. Jesus tinha um propósito em Samaria. E à primeira vista, se você perguntar qual o propósito de Jesus em Samaria, a resposta mais lógica, e não é incorreto dizer, a gente poderia dizer que foi para encontrar a mulher do poço, certo? Acho que se eu perguntasse isso para a maioria de nós, a gente diria: olha, Jesus precisava passar por Samaria para encontrar a mulher lá no poço, né? Porque é uma história maravilhosa. Inclusive, tem no The Chosen, quem não assistiu, eu sempre faço propaganda e vou fazer para sempre. É um episódio maravilhoso. Você assiste, você chora. Mas não foi somente para encontrar a mulher samaritana que Jesus precisava passar por Samaria. Ele precisava ensinar algumas coisas muito importantes aos seus discípulos, aqueles homens que andavam com ele. E olha que interessante, muitos teólogos dizem que essa viagem aí, que ele passa por Samaria, que ele está indo sentido a Galileia, é um marco do início do ministério de Jesus. A partir daquele momento, o ministério dele se inicia. E a gente vê também no relato bíblico, lá no versículo 2, que a gente percebe uma irritação dos fariseus e dos mestres da lei, porque Jesus estava ganhando muito mais discípulos do que João, ele, inclusive batizando mais discípulos do que João Batista. E a gente tem um detalhe importante aqui, que no versículo 2 nos diz que, embora não fosse Jesus quem os batizasse, quem batizava eram os discípulos de Jesus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso mostra que eles já estavam perto de Jesus, eles já estavam trabalhando com Jesus, eles já estavam trabalhando na obra. Provavelmente, cada um dos 12 tinha ali a sua função, cada um dos 12 tinha já, ia cuidar da comida, outro do dinheiro, outro batizava, mas eles já estavam juntos e caminhando com Jesus, diferente da mulher samaritana que acabara de conhecer Jesus. E a gente percebe que Jesus, então, chega lá naquela cidade
E é legal no The Chosen, eu recomendo vocês assistirem, porque mostra esse fato assim dessa forma, de uma forma muito legal. Porque Jesus chega e ele para no poço e os discípulos acho que estavam com fome, né? Porque eles andavam muito. E eles falam, Jesus, a gente está com fome, a gente precisa comprar comida. E aí o texto fala que os discípulos foram lá para a cidade e Jesus falou, não, eu preciso ficar nesse poço aqui. E a gente conhece, como eu falei, a história da mulher samaritana, Jesus lá no poço e Jesus conversando com ela. E só depois de tudo que aconteceu, os discípulos voltam. E a gente vai focar hoje exatamente nesse momento em que os discípulos voltam e encontram Jesus conversando com uma mulher. Primeiro que Jesus conversar com uma mulher já era uma quebra de paradigma absurda, porque um homem naquela época não tinha esse hábito de conversar com mulheres por uma série de questões, uma sociedade machista e, enfim, questões históricas ali. Ainda mais uma mulher samaritana, que era praticamente uma inimiga. Se fosse nos dias de hoje, seria talvez um cara da Gaviões conversando com um cara da Mancha Verde, não sei. É uma rivalidade absurda, né? Era uma coisa muito chocante. Então, quando os discípulos voltam, eles ficam chocados. Nossa, e a palavra fala uma coisa muito interessante, né? Que ninguém teve coragem de perguntar nada para Jesus, né? Eles ficam chocados com o que estava acontecendo, mas fica só lá, né? Eles pensando, nossa, Jesus está falando com uma mulher samaritana, o que está acontecendo aqui, né? E aí começa um diálogo maravilhoso e muito profundo de ensinamento do mestre para os seus discípulos. E o primeiro texto que eu queria enfatizar rapidamente aqui é o versículo 31 ao 33, que Jesus diz assim, os discípulos dizem, mestre, come alguma coisa, porque eles voltaram da cidade e estavam provavelmente com alguma comida e pedindo para Jesus, olha, come Jesus, você não comeu nada. E a fala de Jesus é, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. E é engraçado a reação dos discípulos, porque eles falam, ixi, será que alguém trouxe alguma coisa para Jesus comer? Será que, né, enquanto ele estava aqui? Não sei. E o que a gente pode perceber nesse ponto é, Jesus ali na conversa com a mulher samaritana, ele fala sobre a água da vida, a água viva, né? Não sei se quantos lembram disso. E aqui ele está falando de uma comida que ele tem que ninguém conhece. Jesus está usando questões vitais nossas, necessidades vitais, para ensinar sobre o reino de Deus. Porque são questões essenciais do que a gente precisa. Só que, além disso, o que é mais interessante a gente observar é o quão pouco aqueles homens que andavam tão perto de Cristo o conheciam. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus poderia ou não poderia fazer surgir um banquete ali naquele poço? Sim ou não? Gente, está acostumada na célula, aí o povo fala, né? Aqui. A gente sabe que sim, né? Se Jesus quisesse, ele poderia fazer um Big Mac, um hambúrguer artesanal que vai ter aí no dia 27, sei lá, um pastel gostoso da rede de jovens, se você não reservou o seu, já reserve. Mas ele poderia fazer a comida que ele quisesse aparecer. Jesus, ele tinha o poder acima de todas as coisas. Só que os discípulos estavam preocupados com as questões físicas, as questões mundanas. E Jesus, ele fala sobre essa comida que eles não conheciam. E olha outro ponto interessante. Quanto tempo fazia que Jesus conhecia aquela mulher? Alguns minutos, não? Quer dizer, vou fazer a pergunta ao contrário. Quanto tempo fazia que a mulher conhecia Jesus? Alguns minutos, provavelmente, né? Tinha acabado de conhecê-lo. Só que quando Jesus revela as verdades eternas para ela sobre o reino, ela no mesmo instante entende profundamente o que Jesus fala. E um outro ponto que eu fiquei refletindo muito nesse tema aqui, Jesus revelou para aquela mulher coisas que nem os discípulos sabiam. Se você conhece o texto, você sabe que é a primeira vez que ele se revela publicamente como o Messias. E ele fala da adoração em espírito e em verdade. Coisas que os discípulos demoraram para entender. E aí eu vou fazer um adendo aqui, um segredo só com as mulheres.
As mulheres pegam as coisas um pouco mais rápido, né, gente? Não vou falar nada, não é brincadeira. Mas olha só, aquela primeira conversa que a mulher teve com Jesus, aquele encontro foi tão real e tão profundo, que ela já compreendeu as coisas que Jesus falou. E os discípulos não. Os discípulos estavam perguntando se alguém trouxe comida para Jesus. E o que eu fiquei refletindo aqui, os discípulos estavam tão preocupados com as coisas terrenas que eles nem viram o que Jesus tinha feito com aquela mulher. Eles perderam um grande mover que aconteceu. Eles perderam algo maravilhoso por estarem preocupados com as questões humanas. E, gente, a gente às vezes vive igual esses discípulos. A gente está no meio de um culto, de um mover, de alguma coisa maravilhosa. E as nossas preocupações estão em tantas outras coisas, inclusive coisas da igreja, coisas do reino de Deus. E nós estamos perdendo o grande mover de Deus. Nós não estamos entendendo aquilo que Deus está fazendo. Quantas vezes a gente não vem para a igreja e a gente sai até pior do que entrou, porque se você para olhar e para observar, nossa, aquela parede está meio esquisita, né? Os homens precisam terminar de pintar. Ai, não terminou o forro ainda. Você sai pior do que você entrou, você não está entendendo o que está acontecendo. Por isso, o primeiro desafio que a gente tem essa noite é estar focado e atento àquilo que o Senhor está falando. Não saia daqui essa noite da mesma maneira que você entrou. Não perca o seu foco. Às vezes não é você estar fora, às vezes você está andando com Jesus, do lado de Jesus, trabalhando para Jesus. Mas o seu foco está errado, o seu propósito está errado. Vir para a igreja não te salva. Estar exercendo o ministério não está necessariamente fazendo aquilo que o Senhor quer na sua vida. Então, é muito importante esse primeiro ponto. Mantenha o foco, mantenha-se atento. Mas a gente ainda aprende mais com essa história. No versículo 34, Jesus fala que a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. Jesus percebeu que os discípulos não estavam entendendo muito bem. E ele misericordiosamente explica qual que é essa comida, né, esse alimento misterioso que quem será que trouxe, né? E Jesus fala que não se tratava de um cordeiro assado na chapa, não se tratava de um maná gourmet ou então de um peixe da pesca maravilhosa, não era uma comida material ou física, mas o alimento de Jesus era fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. E a gente tem algumas perspectivas muito maravilhosas aqui. Primeiro, a gente pode entender que o alimento é o que a gente precisa para ter energia no nosso organismo, né? A gente precisa de comida para sobreviver. O ser humano não aguenta muitos dias sem comida. E assim é nas nossas vidas fazer a vontade de Deus. Quando a gente não está fazendo a vontade de Deus, nós estamos desnutridos. Quando a gente não está no propósito de Deus, nós estamos enfraquecidos. Fazer a vontade de Deus, obedecer aquilo que Deus tem para nós, é necessário para que nós prossigamos. Mas a gente também pode ver que a refeição... Quem aqui gosta de comer? Ai, que bom, achei que era só eu. Eu amo comer. Meu pai fala que no final lá das contas, quando for encerrar lá na vida eterna, né, que eu chegar lá e vai fazer um resumo, a frase que vai sair que eu mais falei é: estou com fome, porque eu amo comer, é muito gostoso, né? Gente, comida é algo maravilhoso. E crente, então, né? Crente, quando se reúne, é para comer. E a gente sabe que quando a gente faz uma refeição, a gente está bem, a gente está alegre, né? É gostoso a gente poder comer. E a gente também pode perceber que fazer a vontade de Deus tem que ser com alegria, tem que ser um momento bom. A gente conversou essa semana na célula, não sei quantos estiveram, mas a gente falou sobre a alegria de exercer o ministério, a alegria de estar na casa de Deus, não vir com peso, ai, nossa, hoje é a minha escala, não, vir cumprir a sua escala com alegria, vir servir a Deus com todo o seu coração. E assim é quando a gente está dentro do propósito de Deus, quando a gente está no lugar certo. Por fim, a gente também vê que
existe um tipo de alimento saudável. Por mais que eu ame o hambúrguer que a gente foi comer ontem lá, não dá para comer todo dia, né? Senão a gente não aguenta em pé também. E aqui a gente percebe que o alimento correto para o nosso organismo é cumprir a vontade de Deus. E por que a gente enfatiza tanto esse ponto de cumprir a vontade de Deus? Muitas vezes a gente acha que a gente está cumprindo a vontade de Deus, mas nós estamos realizando nossa própria vontade para exaltar o nosso ego. Quando a gente cumpre a vontade de Deus, assim como Jesus disse, nós somos levados a ajudar a conclusão da obra de Deus na terra. E, gente, diferente dos discípulos, hoje a gente tem a revelação completa, a gente tem a palavra de Deus, que tem todo o guia que a gente precisa, é um manual de instrução perfeito. Então você fala, Bruna, mas como eu vou saber qual a vontade de Deus para minha vida? Palavra de Deus e oração. Leia a palavra, entenda, reflita, faça os seus devocionais, venha na célula, venha na rede, venha nos eventos, que você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E, por fim, Jesus revela qual é a vontade do Pai. Jesus não só explica para os discípulos sobre aquele alimento, mas ele fala qual é a vontade de Deus. Se nós lermos aqui o versículo 35, Jesus está dizendo assim, vocês dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Os campos estão brancos. E é por isso que eu até introduzi com esse louvor, porque a vontade de Deus está muito clara para nós. O texto nos revela que aquela mulher, assim que ela teve aquele encontro com Jesus, a primeira coisa que ela fez, ela largou lá o vaso dela, o cântaro dela, e ela saiu correndo para contar para todo mundo o que tinha acontecido com ela. Ela começa a gritar, olha, eu conheci um homem que sabia tudo sobre a minha vida, ele é o Messias chegou. Ela foi a primeira missionária que a gente tem relato na Bíblia. E aí muitos das outras pessoas ali daquela cidade se converteram e vieram porque eles queriam conhecer Jesus. Eles queriam saber quem era esse homem que conhecia a vida daquela mulher. E quando aquela multidão está chegando ali perto de Jesus e dos seus discípulos, é como se Jesus estivesse falando, olha aí, os campos estão brancos. Os campos estão maduros e vocês estão aqui, vocês são os servos que eu preciso para fazer essa grande colheita. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos e é isso que Jesus quer dizer para nós. É tempo de colhermos, é tempo de colher aquilo que já foi plantado, aquilo que já teve crescimento. Não é mais tempo de esperar, não é mais tempo de aguardar. Não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, não é ano que vem, é hoje. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio e eu creio que Ele vai fazer mais. Mas para isso nós precisamos estar dentro do propósito dEle. E eu creio que nessa noite o Senhor está nos dizendo, é hoje o tempo, os campos já estão brancos. Aqui fora, se a gente observar, no nosso bairro, os campos já estão maduros. As pessoas precisam de nós, as pessoas precisam dos servos, as pessoas precisam de pessoas que estejam preparadas. Talvez a gente esteja como os discípulos, com preocupações limitadas, com preocupações muito básicas, com preocupações da vida. Mas o Senhor quer alinhar o nosso propósito nessa noite. O Senhor quer dizer, eu estou contando com você. O Senhor quer dizer, eu tenho um propósito para fazer na sua vida. Eu creio que Deus está falando conosco há algumas semanas, já tem falado fortemente, mas eu creio que o Senhor ainda precisa converter alguns propósitos para o propósito correto. Nós temos que continuar a obra. Lá no finalzinho do texto, ele fala que alguns já plantaram, outros já fizeram uma parte do trabalho, e agora o nosso propósito é colher. E eu gostaria de concluir já, fazer o encerramento dessa ministração. Se o Vitor puder vir de novo, só para a gente fazer de novo só aquela partezinha, e depois o louvor quiser vir, dizendo o seguinte: existe uma recompensa para nós, irmãos. Existe uma recompensa que
será a vida eterna. O texto nos fala isso. O texto nos revela que na eternidade nós vamos ter muitos frutos, mas precisamos começar hoje. Você que é jovem, eu falo pela minha própria experiência. Às vezes a gente fica pensando assim, deixa eu concluir minha faculdade, deixa eu viver a minha vida. Nossa, logo agora que eu consegui me estabilizar financeiramente, Bruna, você quer que eu vá fazer seminário? Nossa, mas logo agora que eu consegui um sossego que acabou minha faculdade, você acha que agora é o momento de eu fazer um curso para a obra? Agora é o momento de eu virar líder de célula? Agora, Bruna, que eu estou sossegada? Você que é casado, talvez tenha os seus filhos já perto da adolescência, já não dependem tanto de você. Mas agora, abrir uma célula na minha casa, agora que eu tenho paz. É agora o momento. Bruna, mas eu não sei se eu quero ir no encontro, porque não. É agora, é o momento. Jesus está dizendo, eu vou repetir, os campos estão brancos. A gente só vai ter o trabalho de colher. A gente precisa se dispor para o reino de Deus. E eu finalizo dizendo, o versículo 33, lembrando que aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Muitos semearam, muitos plantaram. E a gente sabe que muitos irmãos queridos nossos já partiram e deixaram um legado para nós. Se a gente parar para pensar, eles criaram um fundamento para nós, eles oraram por nós. E até nesse sentido que eu volto a pedir oração pelos irmãos da Suécia, porque muitos deles dedicaram a sua vida para que o evangelho chegasse no Brasil. E chegou, e nós somos frutos disso. E hoje nós nos alegramos e eles se alegram, porque o Senhor da colheita é o mesmo Senhor da semeadura. E eu creio que muitas coisas o Senhor tem para fazer. Basta nós nos disponibilizarmos. É tempo, hoje é dia. O Senhor quer usar as nossas vidas. Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Se você talvez está com dúvida, será que eu devo voltar para o meu ministério, Senhor? Será que eu devo... Senhor, aquele culto uma vez o Senhor falou que talvez eu tivesse um chamado missionário. Começa hoje. É hoje que o Senhor quer fazer mais. Eu tenho certeza que se você se dispor, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida e através da sua vida. Que a gente tome como exemplo aquilo que a mulher samaritana fez. Ela largou o seu cântaro e saiu correndo, porque ela entendeu a profundidade da palavra de Deus. Ela entendeu quem era aquele que estava na frente dela. Que a gente não fique como os discípulos retraídos e preocupados com as coisas materiais. Eu gostaria de fazer uma oração antes de nós cantarmos. E se você tem sentido que o Senhor tem falado ao seu coração nesse propósito, feche os seus olhos e faça o seu propósito com Deus. Não saia daqui indiferente, não saia daqui para mais uma ceia ou mais um culto. Hoje é noite de renovo de aliança. E eu creio que o Senhor está chamando. O Senhor está chamando, o Senhor está nos convocando para a obra. O Senhor precisa de trabalhadores para fazer a grande colheita que Ele tem. Senhor, nós nos dispomos essa noite, Pai. Levanta-nos, levanta, Senhor, em nosso meio os adolescentes. Levanta jovens, levanta crianças, homens e mulheres. Levanta casais para fazer a grande colheita que o Senhor tem. Muitos semearam, muitos plantaram, o Senhor deu o crescimento. E agora é hora da colheita, os campos estão brancos. As almas estão clamando, nós cremos, Jesus. E nós estamos aqui, nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Jesus, que o Senhor alinhe o nosso propósito com o seu propósito. Não nos deixe estar distantes, não nos deixe estar indiferentes, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Alinha a nossa vontade, a tua vontade. Nos mostra aquilo que o Senhor quer fazer. E, Senhor, que nós sejamos esses servos, que nós sejamos aqueles que fazem a vontade do Pai, que continuam a sua obra aqui na terra
e que esse ano nós colhamos muitos frutos, que esse ano seja um ano de grande colheita. Nós cremos e profetizamos, e assim será no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Amém.